A primeira taça, a chaga terrível sobre os adoradores da besta. Imagine, queridos irmãos, acordar em um mundo onde ninguém mais pode esconder o que realmente escolheu servir. Imagine o momento em que Deus, depois de séculos de paciência, começa a derramar sua justiça sobre aqueles que rejeitaram deliberadamente a verdade. Durante toda a história, o Senhor chamou o ser humano ao arrependimento. Ele enviou profetas, enviou juízes, enviou reis e, por fim, enviou seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem prazer na destruição do pecador. O Senhor declarou em Ezequiel 33:11. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mas chegará um momento, queridos irmãos, em que a porta da graça se fechará. O tempo para escolher já terá passado. O arrependimento não será mais possível. E então, aquilo que muitos consideravam apenas símbolos ou histórias, começará a se cumprir de forma literal e aterradora. No episódio de hoje, vamos contemplar o início do derramamento das 7 taças da ira de Deus. E a primeira taça revela algo assustador. Uma chaga maligna, dolorosa e humilhante cairá sobre todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. O mesmo corpo que foi usado para pecar. O mesmo corpo que se prostrou diante do anticristo. O mesmo corpo que rejeitou a Cristo. Será atingido diretamente pelo juízo de Deus. Queridos irmãos, ninguém brinca com a santidade de Deus. Ninguém rejeita o Cordeiro eternamente sem consequências. O mundo de hoje zomba das Escrituras. Muitos tratam o pecado como algo normal. Muitos acreditam que Deus jamais julgará a humanidade. Mas o livro do Apocalipse mostra que o juízo é real. E quando a primeira taça for derramada, toda a humanidade saberá que Deus cumpriu exatamente o que prometeu. Este estudo não é para causar medo sem propósito. É um chamado urgente para permanecermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. É um alerta amoroso de Deus para que ninguém troque a salvação eterna por alguns anos de aparente segurança neste mundo. Fique conosco até o final, queridos irmãos. Porque hoje vamos entender, versículo por versículo, o significado da primeira taça da ira de Deus. Vamos descobrir quem serão os atingidos. Por que essa chaga cairá sobre eles? O que isso nos ensina para os dias atuais? E como podemos nos preparar espiritualmente para permanecer firmes até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, é com muita alegria que damos continuidade à nossa série de estudos sobre as 7 taças da ira de Deus. No episódio anterior, vimos uma introdução poderosa sobre esse momento solene da profecia bíblica, quando o Senhor derramará seus juízos finais sobre um mundo que rejeitou a sua graça. E hoje, chegamos ao estudo da primeira taça da ira de Deus, descrita em Apocalipse 16, 1-2, quando uma chaga terrível cairá sobre todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. E, como em toda esta série, não estou sozinha. Está novamente conosco o nosso querido irmão João, que estará ao nosso lado em todos os episódios, nos ajudando a compreender, à luz das Escrituras, cada detalhe dessas profecias tão profundas e tão importantes para os nossos dias. A paz do Senhor, queridos irmãos. É uma grande alegria estar mais uma vez com a irmã Verônica e com todos vocês para estudarmos a santa e bendita Palavra de Deus. O nosso desejo é que este estudo fortaleça a sua fé, aprofunde o seu entendimento das Escrituras e prepare o seu coração para permanecer firme até a gloriosa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, pegue a sua Bíblia, abra o seu coração e permaneça conosco até o final, porque o que vamos estudar hoje é um alerta solene, mas também um chamado amoroso de Deus,
para todos aqueles que desejam permanecer fiéis ao Cordeiro de Deus. Estudo bíblico. A primeira taça da ira de Deus. Texto base. Apocalipse 16, União 2. Queridos irmãos, agora vamos ao coração do nosso estudo bíblico. Pegue a sua Bíblia. Abra conosco no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos 1 e 2. Vamos ler atentamente a palavra do Senhor. Apocalipse 16, 1, 2 diz assim: E ouvi vinda do templo uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, 1. A ordem sai do templo de Deus. Irmã Verônica, quem é essa grande voz que sai do templo? Queridos irmãos, essa voz só pode ser a voz do próprio Deus. No capítulo anterior, em Apocalipse 15, 8, está escrito: O templo encheu-se de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Isso significa que não há mais intercessão. Exatamente. Enquanto Jesus atuava como nosso sumo sacerdote, havia oportunidade de perdão, como está escrito em Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mas agora o tempo da graça terminou. Sim, o julgamento começou. Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Irmã Verônica, o que são essas taças? Na Bíblia, taças representam recipientes cheios. Aqui, elas estão cheias da ira de Deus. Apocalipse 15, 7 declara: E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. Então essa ira não é explosão emocional. Não, queridos irmãos. Trata-se da justiça santa, perfeita e reta de Deus contra o pecado. Romanos 2:5 diz: Entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Apocalipse 16:2. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. O primeiro anjo obedece imediatamente. Isso mostra que os juízos de Deus são exatos e inevitáveis. Quando Deus determina, ninguém pode impedir. Isaías 46:10 declara: O meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. E fez-se uma chaga má e maligna. Irmã Verônica, o que significa essa chaga? A palavra indica uma úlcera dolorosa, inflamada e repugnante. Algo semelhante ocorreu no Egito. Em Êxodo 9:9 lemos: E se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado. Então a primeira taça lembra as pragas do Egito. Exatamente. Assim como Deus julgou Faraó, julgará o sistema do anticristo. Por que Deus fere com chagas? Porque o juízo atinge o corpo. Porque o corpo foi usado como instrumento de rebelião. Romanos 6:13 diz: Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. O corpo que se curvou diante da besta será atingido. Sim. O juízo revela que ninguém zomba de Deus. Gálatas 6:7 declara: Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Nos homens que tinham o sinal da besta. A chaga cairá sobre toda a humanidade? Não. O texto é específico. Ela cairá sobre aqueles que receberam a marca da besta. Apocalipse 13:16-17 diz: E faz que a todos lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Então será um juízo seletivo. Perfeitamente. Deus sabe quem é seu e quem escolheu seguir o anticristo, e que adoravam a sua imagem. Não bastou receber a marca? O texto mostra que essas pessoas também adoraram a imagem da besta. Foi uma decisão consciente. Apocalipse 14:9-10 adverte: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Deus avisou antes.
Exatamente. Ninguém será julgado sem ter sido advertido. Uma diferença entre os selados de Deus e os marcados pela besta. Queridos irmãos, existe um contraste impressionante. Em Apocalipse 7:3, os servos de Deus são selados na testa para proteção. Em Apocalipse 13, os seguidores da besta recebem outra marca. Toda a humanidade terá de escolher. Ou o selo de Deus, ou a marca da besta, ou Cristo, ou o anticristo. Aplicação para os dias atuais. O que essa passagem ensina para nós hoje? Ensina que escolhas espirituais têm consequências eternas. Muitos hoje preferem conforto, aprovação social e vantagens materiais em vez da fidelidade a Cristo. O sistema do anticristo ainda não foi plenamente revelado, mas o espírito dele já atua. Como está escrito em 1 João 4:3. E este é o espírito do anticristo, do qual já agora está no mundo. Podemos lembrar de Faraó. Mesmo vendo milagres, endureceu o coração. Podemos lembrar também de Judas Iscariotes, que esteve tão perto de Jesus e ainda assim escolheu a traição. O problema nunca foi falta de evidência. Foi a recusa em se render ao Senhor. Quando a primeira taça for derramada, ficará evidente que Deus distingue os seus servos dos seguidores da besta. Os fiéis estarão guardados pelo Senhor, enquanto os rebeldes experimentarão um sofrimento físico e espiritual profundo. Como lemos no Salmos 91:10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Queridos irmãos, a grande pergunta é: a quem pertencemos? O Senhor Jesus Cristo continua chamando. 2 Coríntios 6:2 diz: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é o dia de permanecer fiel. Hoje é o dia de escolher Cristo acima de tudo. A primeira taça nos mostra que o juízo de Deus é real, justo e direcionado àqueles que conscientemente rejeitaram o Senhor. Deus é amor, mas também é santo e justo. Queridos irmãos, permaneçam firmes. Vale a pena sofrer com Cristo por um tempo, para reinar com Ele por toda a eternidade. Queridos irmãos, se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Eu pertenço ao Cordeiro de Deus e jamais receberei a marca da besta. Ao escrever essa frase, você estará declarando publicamente a sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. E se este estudo edificou a sua vida, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Talvez alguém que você ama precise ouvir este alerta enquanto ainda há tempo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todos os episódios da série As 7 Taças da Ira de Deus. E que o Senhor nos encontre vigilantes, fiéis e firmes, aguardando a gloriosa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.